Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y hablar con ustedes. Está en la universidad, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Talca. Yo quiero primero decir que voy a hablar portuñol, que como llegué ayer está en comienzo. Si fuera con 2 o 3 días más, podría hablar lo portuñol un poco mejor, pero pienso que es mejor para ustedes de que si hablo en portugués. No sé si quieren, para mí portugués va buenísimo, pero yo voy a intentar mi portuñol. Voy a mostrar unos proyectos, voy a intentar también no romper tanto el tiempo, pero voy a leer. Siento que no es muy simpático leer un pequeño texto, pero voy a leer porque pienso que muchas de las ideas que van a ver en los proyectos después están contenidas en este pequeño texto que llamé de gracias y desgracias de nuestras ciudades. Vamos. Amamos y odiamos nuestras ciudades casi simultáneamente. Basta un comentario extranjero para que salgamos en una defensa apasionada de la ciudad en que vivimos. Pero entre nosotros, habitantes, no escatimamos en críticas a las carencias y defectos de nuestra ciudad que tanto sufrimiento nos causan. ¿Y los arquitectos? ¿Qué tiene que ver con esto? Desde hace tiempo que nosotros, arquitectos, transitamos por interminables discusiones teóricas y por innumerables tratados sobre asuntos de programa y proyecto, los llamados métodos proyectuales. Ese es un tema que construye a la arquitectura a lo largo del tiempo, es el fundamento. Por la propia naturaleza de la arquitectura, transitar en una zona del fenómeno o de la fenomenología, el espacio solo existe cuando es experimentado, cuando es vivenciado en el tiempo de cada individuo o de cada comunidad. Por lo tanto, los asuntos de programa y proyecto están inmediatamente relacionados al uso del espacio y a las diferentes percepciones de los diferentes usuarios. No hay abordaje absoluto o exacto para llegar a un buen proyecto arquitectónico. En el proceso proyectual, como en una partida de ajedrez, a cada acto o decisión tomada debemos rever tácticas y estrategias para la concreción de los objetivos. A cada acción interferimos y modificamos la realidad con la que estamos trabajando. Programa y proyecto se transmutan en un tiempo-espacio de la realización arquitectónica, de los primeros estudios y abordajes del problema al final de la obra y su ocupación y uso. Cambios políticos y contingencias de todo orden afectan directamente a la arquitectura. Definitivamente la arquitectura no es una disciplina exacta. Viviendo entre el arte y la técnica, produciendo arte y técnica, es también poética. Podemos identificar en varios momentos de la historia de la arquitectura occidental cuando los conceptos de programa y proyecto estuvieron absolutamente integrados, fundidos en una unidad de acción, y cuando estuvieron disociados, dando espacio para la producción de una arquitectura de baja calidad. Con raras y buenas excepciones, vivimos hoy, de modo general, este segundo momento, en el que el proyecto se desvincula del programa de tal manera que las consecuencias nefastas son inmediatamente sentidas en nuestras ciudades, en nuestra cotidianidad. Abrindo um parênteses, é importante aclarar aqui que não estamos falando de programa como um simples conjunto de necessidades espaciais. Entendemos por programa a demanda humana mais abarcativa e profunda, ya sea en el ámbito de la vida íntima, individual, o en la vida en coletividad pública. Programa, en tanto, toma de consciência acerca del significado o de la identidad del lugar en tanto espacio habitado. Cito aquí el arquitecto portugués Álvaro Siza, comillas,
¿Se llama comienzo? Una cosa es el lugar físico, otra cosa es el lugar para el proyecto. Y el lugar no es ningún punto de partida, sino un punto de llegada. Percibir que es el lugar es ya hacer el proyecto. Será. Por lo tanto, projetar es captar e inventar el lugar al mismo tiempo. Vivimos la época de la postcultura del espectáculo, lo que hablaba usted, la cultura de la apariencia. Hoy en día importa menos lo que eres que lo que parece ser. La apariencia lo es todo. Apariencia como un fin en sí mismo. Disculpe. Y la arquitectura es uno de los mejores vehículos de esta falacia. Sin importar el programa, su contenido o como que precisa el lugar, el proyecto toma el rumbo y las reglas del más cruel formalismo. Cruel porque desprecia el hecho de que su objetivo final es el uso, el comportamiento humano y el propio ser humano con sus idiosincrasias, sus diferencias culturales, sus diversas concepciones del mundo y formas de estar en el mundo. Así, la arquitectura se deshumaniza, celebrando las apariencias, creando simulacros o formas disimuladas de segregación, dominación y poder. Son los incontables marcos urbanos nefastos. Podemos profundizar um pouco mais nesta ideia de programa, mais allá de la demanda explícita ou subyacente de um grupo ou grupo de pessoas. Podemos agregar ao conceito de programa o uso ou a vida que se dará no futuro espaço a construir. Hechos posteriores ao projeto. Se se considera o projeto como analítico, investigativo e propositivo ao mesmo tempo, estaríamos fundindo os conceitos de programa e projeto em uma mesma unidade de ação. Ação que lê, evalua, interpreta, propõe e modifica relações humanas, comportamentos individuais e coletivos, intercâmbios de convivência. Ação que produzirá comodidade ou incomodidade, serenidade ou irritação, prazer ou sofrimento. Em conclusão, projetar é desejo de realizar algo no futuro. Saber interpretar, ler, traduzir em espaço a vontade mais íntima do indivíduo ou desejos coletivos é a tarefa do arquiteto, de todos vocês, no futuro próximo. Al projetar, o arquiteto deve dar muito de si, deve colocar-se em la situação del outro, estar em seus zapatos, em las innumeráveis situações que podem apresentar-se. Al projetar um restaurante, ser cocinero e gourmand, um hospital, ser paciente e médico, uma escola, ser aluno e professor. A arquitetura será assim entendida como uma prenda que vestimos, o que nos viste, cômoda, justa, apropriada ou absolutamente incômoda e inapropriada, física e psicologicamente hablando. E não importa se a escala é a del projeto, de la casa ou de la ciudad. El desenho de um vaso ou de uma silla importa tanto como el de uma plaza ou de um boulevard. Penso que esse é o tema de vocês para discutir aqui neste seminário. Este discurso pode parecer uma exageração quando reflexionamos sobre nossa prática arquitetônica, pero el hecho es que en esta prática todo es posible. En la poética de la arquitectura podemos abarcar grandes porciones del mundo, tanto en el tiempo como en el espacio. Nos guiamos por la imaginación y por la responsabilidad civil, por la libertad de creación y por la búsqueda de rigor en nuestros proyectos. Cuando se trata de programas o demandas de espacios públicos, existen momentos en los que debemos ser muy contundentes, afirmativos en nuestra proposición proyecto. Pero existen aquellos momentos en los que debemos casi desaparecer, como un traspunte de teatro.
dar toques mínimos em pontos específicos, ser invisíveis, arreglar coisas com as manos leves, e o resultado se sentirá. O quehacer arquitetônico transita entre estes dois extremos, dependendo de cada um de nós, arquitetos, tomar a decisão correta. E então não se trata de azar ou suerte. Nuestras elecciones deliberadas afectarán irremediablemente la vida de mucha gente, ya que la arquitectura, luego de realizada, no podrá ser guardada en un cajón o tirada por la ventana. Será siempre una gracia o desgracia más de nuestras ciudades. Bien, esto que digo no es para traer un desánimo a ustedes, pero es porque es una profesión, la arquitectura es una profesión fantástica, es una disciplina, una ocupación que se puede abarcar muchos aspectos de la vida, de todo que podemos inventar, cabe en la arquitectura. Pero tenemos como contrapunto siempre la responsabilidad civil, el rigor, todo esto, porque estamos manejando vidas siempre. Gente, vontade, desejos, e com investimentos grandes, que são os investimentos não somente monetários, financeiros, mas sociais. Eu vou agora mostrar muito rapidamente uns projetos que são projetos quase todos públicos, ou todos são públicos, de museus, centros de convivência, isto mais. Este é... É um museu, um memorial da imigração japonesa no estado de São Paulo, na cidade pequenita que está aqui ao sul de São Paulo. São Paulo está aqui. Aqui está o mapa do Brasil, porque eu vou mostrar projetos de várias partes. Por uma coincidência, nosso despacho se chama Brasil Arquitetura, mas devo dizer que talvez por ambição de país, pelo amor ao Brasil, todo isso, pero lo colocamos uma curiosidade, o nome do Brasil, porque quando em 1979 o grupo de 5 arquitetos estavam saindo da universidade e pensavam que nome vamos utilizar na oficina. E vimos que João Gilberto, o líder de Bossa Nova, lançava um CD, um LP Brasil, e disse: vamos como João Gilberto, que aí está bem. E com o tempo, depois de 35 anos de trabalho, estamos vendo que estamos projetando por muitas partes do país. Talvez por esta contaminação de Lina Bobar e de muitos intelectuais que durante a ditadura em Brasil tinham que nos incentivar a gostar muito do país, da cultura brasileira. Bem, este centro foi que recebeu os primeiros japoneses que chegaram ao Brasil, que são muitos hoje. Aqui está uma fotografia com os japoneses que chegaram e construíram esta pequena fábrica, como se fosse um Sesc Pompeia pequenito, para colocar sua produção de arroz, té e todo mais do que cultivavam por aí. Uma construção inglesa, mas já com muitos agregados por aqui, e que se quedou abandonada com a Segunda Grande Guerra Mundial, porque os japoneses foram perseguidos também fora de Japão, não? Eles faziam parte do eixo, quer dizer, como axe, como os italianos e os alemães. E por muitos anos quedou assim, abandonada. E nós eu fui a visitar essa cidade uma vez e vi este patrimônio que estava aí, abandonado. Pensei, vamos fazer. Já teria acabado de trabalhar com Lina, com o Sesc, Lina. Vamos fazer um projeto para recuperá-la. Inventamos um projeto de um centro de cultura e lazer, convivência, ócio. E por 4 anos eu andava com este cadernito por abaixo do braço, indo a alcaldes, 2 alcaldes, não, isto não me interessa, a governadores e tudo isso, até que depois de 4 anos, disse: sim, é interessante, vamos pôr aí um centro de formação de professores para a escola básica. E assim foi, com pouca plata.
estava assim, abandonado, que hicimos um projeto quase de saneamento, de sacar o que estava construído a mais por el tempo, e para valorar lo original, umas partes, introduzindo elementos novos, sempre introduzindo os elementos novos que vão fazer o discurso com a contemporaneidade, com os tempos atuais. Isto está aí funcionando. E agora, por uma felicidade muito grande, porque tentei naquele momento procurar essa instituição SESC, Serviço Social de Comércio, mas dizia que não teria interesse nessa zona do estado de São Paulo. Mas agora o SESC acaba de encampar todo, recebe da municipalidade para fazer funcionar aí seu centro de ócio, o que garante uma programação e uma vida longa para o conjunto. Aqui construímos, projetamos um auditório, um teatro pequenito, novo, e eu vou mostrar umas fotografias. E com esta linguagem do concreto, do hormigão, introduzimos uma nova entrada para o Museu de Imigração, o Centro de Professores, já com uma coleção de donação de pinturas e esculturas dos grupos nipo-brasileiros, artistas nipo-brasileiros, uma coleção muito valiosa. E aí está o pequeno museu. Desenhamos os suportes expográficos, o teatro que tem uma abertura para fora, que se funciona como uma concha acústica, como se diz, para shows externos. E depois de isto, inventamos de construir uma praça por aqui e um grande parque de 2 quilômetros à borda do rio Ribeira de Iguape, um rio muito bonito. E o alcalde nos dizia, pero está inventando mais complicações para nós. Não, por favor, vocês arquitetos se acalmem. Não. Eu dizia, não, vamos, hicimos uma maqueta, vamos tentar conseguir a plata em Brasília para fazer o parque, para liberar a frente da água da cidade, novamente para devolver a cidade. A cidade que nasceu aí, cedeu as espaldas para a água, e como todas as cidades brasileiras, se vão assim, as cidades se colocam com a necessidade de ter a água e rapidamente la deixam para trás e põem a basura na água. E este rio, a cada 2, 3 anos, se inunda. É um problema porque também se construíram na beira da água. Então, hicimos um projeto que é este, para um grande parque. Aqui está o conjunto. E logramos e conseguimos a plata para ser um pouco quase hasta aqui. Isto todo está, e sacamos de aqui 400 pessoas que viviam aqui. Aqui vem. Pero um trabalho muito de peleia e luta com o alcalde para ir a Brasília, para convencimento, todo isso, com as maquetas. E aí está o parque hoje. Este não é hoje, este é quando quedou pronto. Hoje está com as árvores muito grandes, está muito bonito. E a cidade não tem problemas mais com os moradores daqui. Retoma a relação amigável com a água. Esta é uma homenagem a Lina Bobardia, a uma exposição que hicimos sobre os palos da cultura popular, das fiestas de santos, uma escultura de uma japonesa artista que vive com quase 100 anos. Aqui, quando a hora está lleno do rio, vem a água e se vai 2 dias depois, um dia, e está bem. Aí agora vou mostrar um projeto que hicimos com os índios da Amazônia, aqui, quase em Colômbia. Está aqui na Cabeça del Perro, como se chama essas partes, São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel, este é um rio negro que vai formar com o Amazonas. Aqui está Manaus. Esta é uma região com 22 etnias, solamente 40 milhões de habitantes, 40 mil habitantes, desculpe, 40 mil habitantes, que falam 18 línguas.
É interessante pensar que talvez no planeta seja o lugar mais com uma diversidade cultural mais grande, porque todas as pessoas, um ninho habla 4 línguas. A língua de sua mamã, de seu papá, que os casamentos são por sequestro das vecinas, a língua general, que é o Nhangatu, ou espanhol ou português. Então, é impressionante. Uma diversidade riquíssima, cultural e em todos os sentidos. É muito bonito. E aí fomos chamados para projetar o centro com os índios de investigação, de los antropólogos, científicos, todo esto. E fomos visitar umas casas assim, com estruturas fantásticas, que aparentemente são caóticas, mas não são caóticas. E hicimos uma maqueta, aqui, um projeto muito racional, com uma planta com 3 pisos de alvenaria, todo ladrillos, e uma cobertura, uma coberta, uma piel para o edifício que devemos fazer com os índios. E aí, com essa maqueta muito grande, lo explicamos e foram buscar a madeira e a parra para a estrutura da cobertura. As índias trabalhavam, uma família muito grande, preparando, porque as mulheres são mais caprichosas, como se diz, mais caprichosas, em português é assim, mais cuidadosas, têm mais cuidado com... E prepararam os pentes que subiam para cobrir. Aí estão cobrindo. Aqui está. E estes servem para proteger de las lluvias que são muito fortes, que vêm por la horizontal. Então, essa proteção por toda a circulação se hace por ao redor. Todo está amarrado com, como se diz, cipó, não sei, o que sacam de árvores, não é natural. Aí estão os aposentos de los pesquisadores. Aqui com parra também de muitas etnias, hicimos o techo, o espaço de convivência está aqui. E da família que construiu tudo. E interessante que aqui eles já haviam perdido a tecnologia da técnica de construção das cobertas com a parra que chamamos não é sisales, bom, não importa. Produziam, mas não construíam mais. Então fomos invitar os índios de Bahia para volver a recuperar com estes índios daí a capacidade de cobrir, porque produziam somente para como se chama? Para limpiar. Sim. Agora vamos à Bahia. Eu vou mostrar um museu que é uma filial do Museu Rodin de Paris, Salvador, que está aqui, na primeira capital do Brasil. E foi uma ideia de um artista, um diretor de um museu de São Paulo, que é baiano, de Bahia, que ha hecho uma provocação com o diretor do Museu Rodin de Paris. Você com tantas obras aí paradas, guardadas em salas como reserva técnica, por que não emprestam por tempos para sermos museus fora de França? E o diretor disse, sim, por que não? Vamos tentar. E conseguiu, com o governo de Bahia, uma casa muito bonita, que está aqui. Estava já casa abandonada, um pouco francesa, do começo do século passado. E nos invitou a projetar um museu em la casa. E nós projetamos um museu por detrás da casa. A casa também, la recuperamos todo, mas dissemos, tem que haver um edifício novo para abrigar as exposições temporais e tudo isso, para que funcione um museu com vida. E depois de muita pelea, nada muito fácil, e pelea com o patrimônio histórico também, que nos deixava construir um edifício novo junto com um edifício classificado como patrimônio, todo isso. Conseguimos, e aqui hicimos quase um crime, porque está
intrusión, con una obturación de un dente que se pone ahí un elemento nuevo de hormigón, que es la circulación vertical, que hace la ligación con el nuevo edificio, que ahí comienza la lenguaje. Es un poco una arquitectura que no se sobrepone, pero no se submete. Hay un diálogo de 100 años aquí, de dos momentos, con respeto y también con reto un poco, que se miran un poco. Ahí por dentro restauramos todo, la madera, la pintura, lo que era más valioso, pero dejando así la diferencia. Y quebramos todas las paredes. Descubrimos este espacio en la cubierta, el sótano, el ático, que no existía, solamente estábamos bajo las cubiertas de los ladrillos, que es una sala de reuniones fantástica para música y todo eso. Aquí está el edificio nuevo, aquí ya unas esculturas de Rodin. Ustedes saben que Augusto Rodin fue uno de los escultores más importantes de la virada del siglo XIX para el siglo XX. Y la casa la pintamos de blanco, lo que fue una polémica muy grande, porque decían que tenía que tener muchos colores, los colores originales, los varios tonos de claro, escuro, y nosotros decimos, para nosotros no es muy valiosa, valorosa, porque es una copia ya tardía de una arquitectura francesa. Como arquitectura no tiene mucho valor, pero tiene valor para la ciudad, para Salvador de Bahía, como documento, pero intentamos disminuir el valor arquitectónico en sí. Y esto nos causó un esfuerzo de pelear por casi un año para convencer los gobernantes del Consejo de Cultura y Patrimonio para que quedase blanca. Eso está funcionando y por una lástima el gobierno nuevo, no tan nuevo, ahora de últimos años de Salvador, envió las obras de Rodin todas de vuelta, volvieron a París y ahora se llama Palacete de las Artes. No es más Museo Rodin, porque la mediocridad, saben que está por toda parte, es grande y avanza así. Decía un director nuevo del museo que quien va a Bahía va para ver la arte baiana, no va para ver Rodin. Entonces, la posibilidad de un niño de una escuela pública, pobrecito, que pudiera ver un Rodin así, frente a frente, no existe más. Tiene que ir a París. Esto es lo que pasa como sufrimos nosotros arquitectos. Aquí el edificio nuevo son elementos muy simples, tradicionales de lo Muharabe, que es muy utilizado en climas calientes como el Brasil. E agora vamos a Rio Grande do Sul, ya en la Serra Gaúcha, está aquí, cerca de Uruguay, ya, es una región que fue habitada, colonizada, de cierta manera, ocupada por inmigrantes italianos de Véneto, que vieron de Italia en fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, con hambre, porque venían de quien asistió el filme de Bertolucci, el Novecento, sabe lo que pasaba en Italia en este momento. Estaban saliendo para todas las partes, para Norteamérica, para América del Sur, Buenos Aires, tantos, ¿no? Y son básicamente de Véneto, y fueron para aquí para explotar, para trabajar la madera, destruir las florestas de araucaria, todo esto, pero era en el momento lo que tenían que hacer. Y cuando llegaban por ahí, con las tierras que eran cedidas por los gobiernos, tenían que construir su comunidad. Y la primera cosa que tenían que construir era el molino, para tener la harina de maíz y de trigo, para tener el pan y la polenta. Yo fui a visitar esta región con un amigo que me fue a mostrar, aquí están ya fotografías de época de los italianos, las primeras corporaciones de trabajo. Y visité una arquitectura fantástica, de características que podría estar en Trento, en Véneto,
construções de pedra e com estes passadiços de madeira muito contrastantes com a estrutura e tudo mais. Aqui sempre a madeira por arriba e as fundações de pedra. Aqui a parte da cozinha de alvenaria e aqui de madeira a casa de dormir. São exemplares muito interessantes da região, que está aí. Esta casa tem mais de 100 anos, está com a pintura original, toda original. É fantástica, e vive aí uma família. E em frente desta casa há este prêmio de design, que poderia ser um prêmio de design em Milão, porque é genial a pessoa que construiu isto, uma luminária, o que é o essencial do design, um palo, a lâmpada, e pronto, na proteção, está tudo aí. Isso é importante demonstrar para estudantes de arquitetura, porque temos que pensar que muito já foi feito e temos que buscar o sentido profundo das coisas. Por que desenhamos uma silla? Por que desenhamos uma lâmpada, uma luminária? Porque um vaso. E isso eu descobri aí, estava aí. Bem, fui a visitar como estava falando, esta região com um amigo que me disse, vamos inventar aqui um caminho de los molinos, porque eram muitos abandonados, porque na ditadura em Brasil se proibiu os molinos coloniais de produzir sua própria harina, tinha que ser os grandes, o Bunge, o Molino Santista, todos os multinacionais. Então esses molinos quedaram abandonados, ou quase abandonados, e localizamos já 6 molinos aqui, num rádio de 20 quilômetros, e um deles estava à venda. Aqui estão já alguns, todos com sobrenomes italianos, Dalé, produzindo harina de maíz, este abandonado, Marca, Faquineto, que funcionava um pouco, este fantástico, com uma cascada enorme aqui, com uma estrutura fantástica. E na cidade muito pequenita, de 4.500 habitantes, Hilópolis, Hilo é hoja de erva mate, Hilópolis. Este molino coloniese abandonado. Conseguimos, eu fui a um diretor de Nestlé e lhe pedi um pouco de plata para salvar o molino. Me disse, pero como? Constituímos um grupo de amigos de los molinos. Eu não estava no grupo, pero de allá, das pessoas de allá, e conseguiram com como que $40.000 comprar o molino e dois terrenos mais alrededor, e projetamos um pequeno museu, uma escola de panadeiros, e por aí também por tempos fomos aprovando em leis de incentivo à cultura e tudo mais, e logramos a plata para construir tudo. Pouca, mas construímos com gente toda de local, incluso os engenheiros que hicieron o cálculo de estrutura e tudo mais. O molino, o museu e a escola de panadeiro, assim está a estrutura. Porque pensamos que somente recuperando o molino e seria uma coisa um pouco um pouco muerta, porque não tinha atividades novas. O museu para contar a história do PAN, a história da humanidade e a história da imigração italiana para esta região. Então, o museu constituído de peças da gente de alrededor. E a cozinha para que tivessem uma atividade para os niños, para os jovens, para os viejitos, todos, viva. E uma bodega junto ao molino, com pequenos dibujos, e conseguimos conquistar o apoio e a plata para realizar tudo. Aqui uma estrutura que depois deixamos aqui propositadamente sem os apoios, uma estrutura um pouco sofisticada, que eu vou mostrar um pouco adelante, porque conseguimos apoio do governo de Vêneto para recuperar a parte de madeira externa do molino, com uma escola de técnica de recuperação de madeira, com gente local. Aqui um parênteses, uma casa que descobrimos na zona rural,
y fuimos a comprar la casa, solamente la madera, para utilizarla en la recuperación del... En esta casa, Casa Román, abandonada, descobri uma casa fantástica, como uma coisa japonesa de precisão e tudo mais. Uma antiga bodega, toda pintada assim, azul e óxido de ferro. E aqui dois desenhos de burros estranhos, que não sabemos de onde vieram. Pero lo utilizamos em lá como marca de todo o caminho de Molinos, os viários, como estão aí. E esta casa, a fotografia toda, quando eu cheguei a São Paulo, 2 dias depois, pensei, essa casa poderia ser uma bodega a mais do caminho de los Molinos. Chamei allá e já teriam destruído, estava destruída toda a barra. Foi uma dor no coração, pero a marca quedou aí. Aí está o museu, que é uma estrutura de hormigão, com os painéis que correm para allá, para cá, para a proteção do sol. E justamente a peça principal é o molino recuperado, que se vê através do museu, que é toda uma caja de vidro. Aqui umas pedras de moler. Aqui está a luminária, já lá copiamos, sem pagar os royalties, pero hicimos muitas delas. Los passadizos. Aqui está a escola, a cocina. É um sistema de ar que sai por abaixo e se saca por arriba, de circulação de ar, de aire. Aqui se visita a cocina solamente por las ventanas. O Museu da Comunicação, de aqui também saiu de burro. E a bodega está aqui nesta parte, junto com o molino, que funciona agora demonstrativamente só para visitação. Aqui se vê a coluna, é madeira, um capitel de madeira sobre uma coluna de concreto, de hormigão, com uma placa de acero que está justo engastada no hormigão da coberta, que é uma homenagem um pouco uma homenagem às estruturas de los molinos, que são fantásticas, são todas de madeira. E me dijo Cisa uma vez, vendo as fotografias em la obra, quando estava construindo o museu em Porto Alegre, Museu Iberê Camargo, Álvaro Cisa, vendo as fotografias da obra, me dijo: esta é uma celebração da madeira. Eu disse: pero parece de concreto, de vidro. Não, é a celebração da madeira. Foi entendeu que o hormigão é feito com o leño, com a araucária de los imigrantes. Aí estão os muebles também, hicimos allá. Esses muebles dibujamos com lina, hace mucho. A bodega. Eu vou passar lá mais rápido para não. E aí salvamos um pedaço da parede da casa Román, que está aqui. E todos são objetos da gente da comunidade aí. A importância desse projeto não é menos a arquitetura, mas a ação na comunidade. Poner dar o novo valor para a cultura que estava por aí. Pensavam, somos pobrecitos, somos italianos, netos de italianos, isto, aquilo, somos um pouco... Não, isto tem valor para estar no museu. Então, é um museu que pode estar, que é único, não é outro. E isso é o que dizia muitas vezes aos estudantes, que se pode inventar coisas e dar valor, valorar novamente as ações locais, pero com linguagem universal, desde que se haga com honestidade, Aqui estão as colunas, e aqui nestas placas já um pouco de intentamos sempre trabalhar a museografia com a arquitetura. E está escrito PAN em 120 idiomas. E há um mapa para os niños irem depois localizar onde se escreve PAN assim.
Este é um teatro que hicimos em um antigo engenho de açúcar e álcool, cerca de São Paulo, Piracicaba, um parque muito bonito, uma cidade muito rica, que tinha esse conjunto bastante abandonado, pero é patrimônio classificado. E hicimos um plano diretor para todo esto. Aqui fotografias da construção. E estava neste estado. E o alcalde nos invitou para projetar um teatro como primeira intervenção no conjunto, depois do plano, e neste espaço. Então, são os primeiros estúdios, muito altos, quase 20 metros de piso a teto, com uma praça muito bonita em frente. Aqui temos os tonéis, projetamos aqui um espaço para dançar, tá? E para dar mais profundidade ao palco, e novamente utilizamos esta técnica de um elemento novo que sacava para fora também. Aqui está o conjunto. Eu vou mostrar rapidamente umas fotografias. E deixamos todas as marcas do tempo por aí, cerrando as ventanas que tinham que ser cerradas com acero pintado, pero utilizando a linguagem da indústria, sempre, porque são elementos de uma antiga indústria. As salas de ensaio, de dança, a entrada, uma obra muito mal hecha, pero não se vê. Não se vê, é incrível. Aqui o restaurante que não funciona até hoje, pero pensamos que logo mais vai funcionar. Estão todos os muebles. Desenhamos e executamos os muebles também. E funciona o teatro muito bem. São 600 pessoas. É grande para. Aqui quando se abre para fora. Vou agora novamente ao Rio Grande do Sul. Aqui já na divisa com o Uruguai, há uma cidade que se chama Jaguar Grande, que é muito bonita. Há 3 anos foi um pouco descoberta no Brasil como uma cidade que foi totalmente preservada, agora classificada como patrimônio nacional. Século XIX e começo do século XX, um ponte que liga Uruguai de allá e Brasil. Essa cidade, que tem 28 mil habitantes, está aqui na água, tinha o ponto mais alto, que era uma coxilha, um ponto aqui estamos falando de Pampa, de La Pampa, e na Pampa não temos morros, temos toda a planura. Este é o ponto mais alto, uma construção militar de 1860 e que foi utilizada como enfermaria, como um pequeno hospital durante a guerra que hicimos nós e os argentinos cobardes contra o Paraguai. Cobardes nós também. Sabe que destruímos completamente uma guerra terrível. Sim, contra o Paraguai. Sim. Destruímos Solano Lopes aí, de corta-cabeça. E aqui foi. E este espaço quedou-se como hospital até os anos 1960, 70 e foi abandonado, invadido e destruído completamente. Levaram a madeira, as terras, todo isto, as portas, e quedou assim como uma memória da cidade. Aqui fomos invitados pelo alcalde, que foi visitar o Museu del Pan, ele gostou muito e nos procurou. Quase foi enforcado na cidade porque invitou um despacho de São Paulo, lejos, nós outros, que obviamente pagando muito mais do que um arquiteto que poderia pagar ali, que não teria que. Então, pero
contratou um estúdio, hicimos um estúdio. Com este estúdio, novamente, fomos ao Ministério da Cultura, Ministério da Educação, e depois de muito trabalho de convencimento, se juntaram para construir a ele o Museu de la Pampa. E aí nos contrataram para desenvolver o projeto todo, os engenheiros e tudo mais. E uma coisa boa é que, apesar de patrimônio, de monumento, todo isto, nos aprovaram nosso projeto, que era de manter as características de ruína. Isto é raro porque, em geral, querem que hagam a coberta novamente. E aí dissemos, vamos acentuar o caráter de abandono e ruína. Vês, aqui estão destruídas as colunas, estava assim, um quadrado. E o que falava aqui, no discurso que leí, é que todos os projetos, eu falei pouco, mas todos os projetos trabalhamos juntos com o programa. O programa tem que vir junto com a arquitetura, tem que saber para que estamos projetando, para quem, para que funcione, para que ande juntos. E aí trabalhamos com uma equipe muito interessante de historiadores, sociólogos e tudo mais, pessoas que fazem museus, e já pensando, o que é La Pampa? O que é esse Museu de la Pampa? A Pampa, sim, é um bioma. Se pode dizer, é um museu científico, vai mostrar a botânica, a geologia, isto. Sim, mas é pouco. Vamos mostrar isto, mas vamos mostrar também o gaucho, que é um ser livre, que não há fronteiras. Então, o Mercosul já estava já há muito de que inventaram agora, há poucos anos, porque não havia fronteira. E é miscigenado já, está com são negros, espanhóis, índios, portugueses, então já está avant la lettre. E esta fotografia nos deu a pista, o caminho, porque é uma seta que gira assim, não está escrito nada. E dizemos, el Pampa é o que construímos nós, a poesia que do espaço, do campo, del Pampa. El viento, el frío, el vastidão del espaço, el espaço grande, el cielo grande, grandíssimo. Então o museu vai contar todas as histórias de los biomas, da antiguidade e ocupação da região, gente que está aí há muito, a mestiçagem e as guerras de fronteiras também. Vai ser um museu de história, de geografia, tudo isso que cambiaram muitos. Aí o território está aqui todo grande, é um pedaço de pampa. Aqui está o edifício antigo, aqui um L, com o muro que estão caídos. E projetamos aqui um espaço de apoio, salas de exposição temporais, um auditório em La Roca, e arriba, onde sacavam pedras, um auditório aberto. Este se vai cavando por aí, em La Piedra, porque é todo pedra, o solo é todo pedra. Aqui se pode ver. Este foi um dibujo dos primeiros estudos, mantendo a característica de abandono e cobrindo com hormigão, deixando a vegetação espontânea, como se estivesse abandonado. E poucos elementos novos que vão costurar, aqui vão remendando, completando com hormigão os muros de pedra. Este está em dezembro, vai estar pronta toda a construção, a parte de obra, para começarmos a inserir o conteúdo. Aqui está o auditório, que vai contar um pouco todos os aspectos de La Pampa. Aí um pouco da obra. Este já está em seu aspecto final. Estão estabilizados. E em lugar das ventanas vamos pôr vidros por detrás ou acero, quando necessitamos de escuro por dentro, para parecer huecos, não mais ventanas com frames. Aqui estão vendo, aqui a esquina como está listo. O auditório que está sendo
construído. Este para nosotros es una victoria desde el punto de vista de las discusiones conceptuales de cómo se interferir en el patrimonio, porque son muy apegados al pasado, a idea de conservación que se congela en el tiempo. Aquí la roca, aquí. Hay fotografías de cómo se avanzaron las obras. Aquí una cobertura de aço cortem que recibe con essas piezas todas parte da estrutura de la losa de hormigón. El interior. Esto lo copiamos usted debe saber de uma ideia fantástica de Souto de Moura, arquiteto português, hizo uma intervenção em um convento no Douro, norte de Portugal, fantástico, fantástico. E utilizou o acero. Aqui a parte de abaixo, que já está pronta. Sala de exposições temporárias. Sim. E agora penso que acabo com a obra. Penso que esta obra para nós talvez seja uma das obras mais grandes, com certeza a mais grande, mas das mais importantes. Aunque para mim o Museu de Pan é muito importante porque é muito pequeno, mas é uma obra construída em São Paulo que está quase pronta, uma parte já funciona, que se chama Praça de las Artes, justo no coração, ubicada no coração da cidade. O centro histórico de São Paulo, o centro antigo. Aqui está o Vale de Anhangabaú, a Avenida San Juan e outra calle. Por aqui está o Teatro Municipal de Ópera. E lá foi um invito para aproveitarmos o anexo da Casa de Ópera. Sala de ensaios, de dança e música. Todas as atividades de dança e música da cidade têm que ser abrigadas aí, escolas, todo mais, público. Esses são os dibujos. E aqui construímos, esta parte está pronta, lista funcionando, lista, falta os acabamentos internos. Pero a ideia foi ligar 3 calles importantes, criar uma galeria a cielo aberto, que não foi o que encomendaram a nós. Pediram salas assim assado, e fuimos crescendo e ocupando os vazios de los terrenos, como que fazendo uma denúncia do urbanismo que não funcionava mais, que é um lote se diz? Um lote português de casitas que tem seu quintal, seu pomar, pero na cidade pequena, que agora numa metrópole, estas casitas vão perdendo o sentido. Então, penso que por aí temos que mirar que há muito espaço para ser conquistado. Nós, arquitetos, podemos pensar que podemos tomar porções grandes desses lotes antigos para transformar em espaços públicos, espaços de convivência e tudo mais. Mira que estamos justo aqui, esta é a parte nova, aqui estamos em demolição este edifício e todo isto se junta com o vale que está aqui abaixo. Aqui a fachada de um cinema que decidimos manter, que não estava preservado, mas aqui um pouco de obra, as construções. É uma construção muito sofisticada desde o ponto de vista técnico, de estruturas que nos transmitem vibrações de uma sala a outra, porque são aisladas com amortecedores. Esta é a sala de ensaio da orquestra. Aqui se vê os pinos, como se fosse uma caja dentro de outra caja, das salas. E isto é o que tem de patrimônio que está mesclado em meio, que é o antigo conservatório de música musical, que tivemos que restaurar e novamente peleamos por lo blanco. Ganhamos a luta, mas foi uma guerra de discussões e textos e todo isto, reuniões intermináveis, porque queriam poner 3 tonos de marrom. Aqui está esta parte que ainda não está pronta, que vai ser aberta para a conexão final,
esta la parte de los profissionais, e por aqui as escolas que funcionam já. Utilizamos o hormigão pigmentado com 2 tons. Este é da cabeça do edifício, da espinha dorsal, onde estão as circulações verticais, banhos e tudo mais. Recebe aí 2 a 3 mil alunos todos os dias de música e dança. E é um equipamento importante porque São Paulo, desde o Sesc Pompeia, 30 anos atrás, não se construiu nada desta escala. Então, é importante, sim, o projeto ganhou prêmio, tudo isso, mas também não se hizo nada neste tempo. Não tinha concorrência para... É muito relativo que o quanto quedamos parados. É uma arquitetura muito, em um sentido rústica, lo que ves é lo que é. Aquilo que vai sair e vai ter uma escalera para ligar outra parte. Aqui, já utilizando precariamente em la obra, uma opereta que foi... Aqui já a parte que está lista, uma das entradas, é uma comunicação aberta. Sim, construíram por rejas, mas esta é uma pelea complicada, porque por la noite tem que cerrar-se para proteger os espaços. Este eu brinco que é nossa Juilliard School, porque é muito bem equipada, muito bem construída, tudo isto. As salas são 60 salas de prática musical, de vários tamanhos, com uma acústica fantástica. E este espaço onde se juntam todos os profissionais e os estudantes, que é o restaurante. Construímos isto com as tecederas do Triângulo Mineiro, as viejitas que trabalham lá, o tecido, e como placas de absorção acústica. E aqui está a escola, o conservatório de música que foi restaurado, blanquito por dentro, por fora, e uma das entradas da Avenida São João. E aqui gostaríamos de fazer um lustre, uma luminária muito grande, que conseguimos um artista que lo construiu, e aqui está, com 3.000 lâmpadas pequenitas de LED, uma constelação de... Pronto. Aí, mais 5 minutos, não? Sim? Então, termino com este, que é o museu que foi inaugurado há 4 meses, em Recife. Recife está aqui agora, no Nordeste, uma cidade muito importante, como se fosse a capital do Nordeste, culturalmente muito importante. É a cidade deste que acaba de morrer em um acidente de avião, olha, candidato de... E foi ele que patrocinou este projeto. E Luiz Gonzaga foi um músico importantíssimo do Brasil, que morreu há 10 anos, penso que... Pero um dos pilares mais importantes da música brasileira, que criou ritmos novos, era um homem desta região, que é da região muito culturalmente muito rica, muito importante, pero muito pobre, porque é da região árida, que não há água, todo isto, pela região de Bravos. E aí projetamos cerca ao mar, por isso se chama Cais do Sertão. Cais, se diz cais, é harbor, o que? Atracadeiro, como se diz? Muito. Atracadeiro, sim. Que vem do sertão, sertão é da zona árida, que vem, o sertão que vem para a beira do mar. E nos deram um espaço e um galpão, um armazém de porto abandonado, que não funciona mais, para trabalharmos no projeto. Então, teríamos que conservar um armazém, onde está o museu propriamente dito, e por aqui se comunica com um edifício novo, com as salas de exposição temporais, auditório para 350 pessoas, restaurante que vai por arriba, tudo que complementa um museu, que tem quase 8.000 metros quadrados.
E estudamos um elemento muito tradicional da arquitetura brasileira, são os cobogós, que se chamam, elementos envasados de hormigão, para criar este microclima, mediarlo de fora e dentro de los espaços, principalmente nas cidades calientes. Pero dibujamos um outro, e são pequenos, que vêm um pouco mais grande, 1 metro por 1 metro, pero pensando em las formas de la visión quando se anda em la zona rural com la vegetação que é muito agressiva, ou la seca de la tierra, todo mais, e logramos construir e vamos utilizar 2.200 peças disto, 120 quilos cada um, hormigão branco. Este é o color do hormigão. Estão construindo agora. Este museu vai quedar completamente pronto em dezembro ou janeiro, deve ser inaugurado. E já, como nadie nos pediu, pero lá já interferimos com o projeto um pouco, avançamos na zona urbana, proponendo intervenções de facilidades para que as pessoas cheguem à frente da água. Quebrando o muro que cerca esse monumento, que é um observatório, patrimônio histórico. E aí está, essa parte toda está pronta, está lista, vou mostrar agora. Toda a estrutura está pronta já, está acabada, agora está... por aqui se vê muito bem esta conexão do novo com o galpão, esta parte da entrada com o árbol, e aqui secção se pode ver o que vai ter por dentro. Essas são imagens. Também trabalhamos juntos com o conteúdo, com o programa. Como que ocupar o sertão, a zona rural, cantar, migrar, crer, viver, trabalhar, todo isto com este pequeno rio que vai demarcando as museografias diversas. O auditório vai ser revestido agora com tapeçarias hechas por las mulheres que abordam lá cerca do mar, como absorventes acústicos, de blancos, muitos blancos. O restaurante, a cobertura também com a vegetação da zona interior. E aqui está a ideia de abrir, conectar uma praça muito bonita que é aqui no centro. Recife nasceu aqui, nesta ilha. Isso é uma isla. Aqui está o ponto central do nascimento da cidade. Então, estamos aqui utilizando o antigo porto. A ideia era justamente abrir para a água, criar a conexão. Isto não sabemos quando vai ser feito, mas vamos pelear muito, porque hoje há um tráfego grande por aqui. A árvore que vem da zona rural, simbólica, muito importante, Juazeiro, e pouco da construção. Agora vou passar mais. Aí já listo com a vitrina que tem as roupas do cantante de Luiz Gonzaga, que são fantásticas, porque este homem foi um homem que rompeu barreiras, vestindo as roupas de los cangazos, de los matadores del sertão, pero que são fantásticas, são como que Prada, né? Nem Prada é tão bonito como isso. E aqui os instrumentos musicais, a gaita, a sanfona. E o museu passou a ser de uma homenagem, foi encomendado por Lula, que queria fazer um museu a Luiz Gonzaga. Pensamos, al estudar Luiz Gonzaga, passamos do museu que conta a cultura toda da gente desta região. Luiz Gonzaga é solamente a voz que vai cantar, mas é um museu que abarca muito mais. Esse está funcionando muito bem, esta parte já. E é muito tecnológico também, há elementos muito rudimentares e tecnologia de altíssimo qualidade. Fotógrafos, muitos artistas, cineastas foram envolvidos para produzir os filmes, as fotografias e tudo mais. Aqui já é uma parte da lista.
esculturas. Aquí de nuevo un homenaje a Lina, las florestas de palos, las xilogravuras. Todo esto está mucho calcado en las culturas locales. Estos son los que hacen arenas con las botellas con arenas, que es una instalación grande. El túnel del diablo, todos los 60 discos de ellos. Los karaokés que se puede cantar una música y mandar a un amigo. Es que el elemento que comenzamos el proyecto es lo que quedó como marca definitiva. Y aquilo que luego más estaba abierto. Disculpen si hablé mucho, pero esto es todo. Espero poder conversar con ustedes por la tarde. ¿Está bien?